A solenidade de Corpus Christi é um convite à adoração para aumentar a fé, prosperar na prática das virtudes e reparar as ofensas ao Santíssimo Sacramento. Papa Urbano IV. A festa de Corpus Christi começou a aparecer nos calendários da Igreja no século XIII. Mas por que nesse tempo? Quem a promoveu? Como se universalizou? Desde o início, a Igreja proclama e realiza fielmente o ensinamento de Jesus. A minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue, verdadeiramente uma bebida. Mas quando ela emergiu da Idade das Trevas, surgiram questões sobre a natureza dessa presença. Durante os séculos XI e XII, teólogos aplicaram os métodos dialéticos da investigação filosófica grega, bem como a exegese patrística. Esforçaram-se em defender a realidade da Santa Eucaristia como corpo e sangue de Cristo. Os dissidentes foram censurados. A questão foi resolvida no Quarto Concílio Ecumênico de Latrão, que decretou que toda a substância do pão e do vinho converte-se em verdadeiro corpo e sangue de Cristo, sem contudo alterar as aparências. O termo transubstanciação, usado para descrever esse processo, estava em uso desde o século XI. Não depende da metafísica aristotélica da escolástica medieval. Latrão IV exigiu ainda que todos os católicos, a partir da idade da razão, se confessassem e recebessem a Sagrada Comunhão ao menos uma vez por ano. Como os leigos raramente comungassem e o acesso ao preciosíssimo sangue lhes fosse negado desde o século XII, considerava-se a elevação da hóstia consagrada, costume recém-introduzido, o ponto alto da missa. Sinos badalavam para o anunciar a todos, dentro e fora da igreja. A pureza do pão e do vinho oferecidos e a segurança das espécies consagradas tornaram-se motivo de preocupação. Na época, o Santíssimo Sacramento era muitas vezes reservado em um armário ou num recipiente fechado, suspenso sobre o altar. Estruturas independentes chamados sacrários começaram a aparecer, precursoras dos futuros tabernáculos de altar. As lâmpadas do santuário ardiam ao lado da reserva eucarística, em honra à presença de Cristo. Esse florescimento da teologia e do culto eucarísticos foi acompanhado por uma pregação vigorosa. Normalmente, os fiéis eram catequizados com histórias de milagres e exemplos que enfatizavam a realidade viva de Jesus. A piedade leiga floresceu como resposta. A santidade deixou de ser prerrogativa do clero e dos religiosos. O misticismo das santas mulheres medievais, centrado na Eucaristia, tornou-se a característica distintiva da espiritualidade na Idade Média. 3/4 dos santos leigos medievais eram do sexo feminino, e a esmagadora maioria dos milagres eucarísticos tem mulheres como protagonistas. A solenidade de Corpus Christi, que celebramos todos os anos na primeira quinta-feira após a oitava de Pentecostes, não existiu na Igreja desde sempre. O marco de sua instituição é a bula Transituros de Hoc Mundo, do Papa Urbano IV, publicada a 11 de agosto de 1264 e que pode ser lida com grande interesse no site do Vaticano. Mais notável que esse decreto do Papa, no entanto, são seus antecedentes espirituais. A literatura normalmente aponta 2 eventos principais que culminaram com a instituição da solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Uma visão de Santa Juliana de Liege, religiosa agostiniana belga, e um milagre eucarístico ocorrido na cidade de Bolsena, na Itália. As ligações não são fruto de especulação histórica. O Papa que instituiu Corpus Christi conheceu pessoalmente ambos os acontecimentos. Daí a importância de os repassarmos, para entendermos qual o sentido da festa que ora celebramos e, ao mesmo tempo, colhermos disso abundantes frutos espirituais. Primeiramente, Santa Juliana. O que viu essa mística para ensejar a instituição de uma festa litúrgica para a Igreja Universal? O Papa Bento XVI, em uma catequese sobre essa santa, explica: com a idade de 16 anos, por volta do ano de 1209, ela teve uma primeira visão, que depois se repetiu várias vezes nas suas adorações eucarísticas. A visão apresentava a lua no seu mais completo esplendor, com uma faixa escura que a atravessava diametralmente. O Senhor levou-a a compreender o significado daquilo que lhe tinha aparecido.
A lua simbolizava a vida da igreja na terra, a linha opaca representava, ao contrário, a ausência de uma festa litúrgica, para cuja instituição se pedia a Juliana que trabalhasse de maneira eficaz, ou seja, uma festa em que os fiéis pudessem adorar a Eucaristia para aumentar a fé, prosperar na prática das virtudes e reparar as ofensas ao Santíssimo Sacramento. Pela boa causa da festa do Corpus Christi, foi conquistado Tiago Pantaleão de Troyes, que conhecera a santa durante o seu ministério de arquidiácono em Liege. Foi precisamente ele que, tendo se tornado Papa com o nome de Urbano IV, em 1264, instituiu a solenidade do Corpus Christi como festa de preceito para a Igreja Universal. O chamado Milagre de Bolsena Orvieto, por sua vez, foi realizado por Deus com um sentido bem particular: firmar a fé vacilante de um sacerdote. Em 1263, um ano antes, portanto, da instituição de Corpus Christi, um padre alemão chamado Pedro de Praga parou na cidade de Bolsena depois de uma peregrinação à Cidade Eterna. A crônica geralmente o descreve como um padre piedoso, mas que tinha dificuldades para acreditar que Cristo estivesse realmente presente na hóstia consagrada. Eis então o que lhe aconteceu. Enquanto celebrava a Santa Missa sobre o túmulo de Santa Cristina, mal havia ele pronunciado as palavras da consagração, quando o sangue começou a escorrer da hóstia consagrada, gotejando em suas mãos e descendo sobre o altário corporal. O padre ficou imediatamente perplexo. A princípio, ele tentou esconder o sangue, mas então interrompeu a missa e pediu para ser levado à cidade vizinha de Orvieto, onde o Papa Urbano IV então residia. O Papa ouviu o relato do padre e o absolveu. Mandou então emissários para uma investigação imediata. Quando todos os fatos foram confirmados, ele ordenou ao bispo da diocese que trouxesse a Orvieto a hóstia e o pano de linho contendo as manchas de sangue. Juntamente com arcebispos, cardeais e outros dignatários da igreja, o Papa realizou uma procissão e, com grande pompa, introduziu as relíquias na catedral. O corporal de linho contendo as marcas de sangue ainda está reverentemente conservado e exposto na Catedral de Orvieto. Como se sabe, depois disso, o Papa pediu a ninguém menos que Santo Tomás de Aquino para compor os textos litúrgicos referentes a Corpus Christi, de cuja pena nasceram os mais belos hinos já escritos ao Santíssimo Sacramento, e que todos cantamos ainda hoje. Mas o que tudo isso tem a ver conosco? Em primeiro lugar, lembremo-nos dos 3 fins com que Jesus pediu essa festa a Santa Juliana: aumentar a fé, prosperar na prática das virtudes e reparar as ofensas ao Santíssimo Sacramento. Todos atualíssimos, pois a fé católica no sacramento da Eucaristia parece perder-se cada vez mais. Como consequência disso, multiplicam-se as profanações e os sacrilégios. O que deveria ser então alimento para fortalecer as almas, transforma-se em causa de sua própria condenação, para usar as palavras de São Paulo. E as pessoas, ao invés de melhorar, de crescer nas virtudes, só vão de mal a pior. Por tudo isso, Corpus Christi é um dia de reparação. Reparação pela falta de fé generalizada em que se encontram nossos católicos, participando da missa de qualquer modo e recebendo a comunhão como se fosse um pedacinho qualquer de pão. Reparação porque, apesar de tantos milagres eucarísticos como o de Bolsena, em que Deus parece gritar aos nossos ouvidos a verdade de sua presença real na Eucaristia, nós, ingratos, teimamos em não crer, não adorar, não esperar e não o amar. Reparação porque há um Deus que deseja ardentemente se unir a nós, a nossa resposta tantas vezes é a frouxidão, a frieza, a indiferença. Corpus Christi é uma festa para aumentar a fé, prosperar na prática das virtudes e reparar as ofensas ao Santíssimo Sacramento. Reparemos, portanto, o coração eucarístico de nosso Senhor, mas com um coração alegre e agradecido de nossa parte, porque é Ele mesmo quem nos torna possível essa graça. Foi o próprio Jesus Cristo quem pediu à Igreja, quase um milênio atrás, que fosse instituída a solenidade que hoje comemoramos, a festa litúrgica que faltava à vida da Igreja na terra. Sempre que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos com efeito a morte do Senhor, pois ao instituir este sacramento, Jesus disse aos apóstolos: fazei isto em memória de mim.
Manifestou assim seu desejo de que este excelso e venerável sacramento fosse para nós a principal e mais insigne recordação do grande amor com que ele nos amou. Recordação admirável e estupenda, doce e suave, cara e preciosa, na qual se renovam prodígios e maravilhas imutáveis. Nela se encontram todos os deleites e os mais delicados sabores. Nela degustamos a própria doçura do Senhor e, sobretudo, obtemos forças para a vida e para a nossa salvação. Neste dulcíssimo, sacrossanto e salutar memorial, renovamos nossos agradecimentos por nossa redenção. Nos afastamos do mal, nos firmamos na prática do bem, progredimos na aquisição das virtudes e da graça, somos confortados pela presença corporal de nosso Salvador, porque nesta comemoração sacramental, Cristo está presente entre nós, com uma forma diferente, mas em sua verdadeira substância. Pois disse ele aos apóstolos e seus sucessores, antes de subir ao céu: Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. E os consolou com a benigna promessa de que poderiam contar inclusive com sua presença corporal. Deu-se, pois, nosso Salvador como alimento, para que assim como o homem foi corrompido pelo alimento proibido, revivesse por um alimento bendito. Quem caiu pelo fruto de uma árvore de morte, ressuscita por um pão de vida. Daquela árvore pendia um alimento mortal. Neste pão encontra-se um alimento de vida. Aquele fruto nos trouxe o mal, este a cura. Um apetite desregrado produziu o mal. Uma fome diferente engendra o benefício. Chegou o remédio ao lugar invadido pela enfermidade. De onde partira a morte, proveio a vida. Daquele primeiro alimento se disse: no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. Do segundo está escrito: quem comer deste pão viverá eternamente. É um alimento que restaura e nutre de fato, sacia por inteiro, não o corpo, mas o coração, não a carne, mas o espírito, não as vísceras, mas a alma. O homem necessitava de um alimento espiritual, e nosso misericordioso Salvador deu-lhe o melhor e mais nobre manjar para alimento de sua alma. Come-se este manjar, mas ele não se consome nem se modifica, pois não se transforma em quem o come, mas ao contrário, torna semelhante a ele quem o recebe dignamente. Ó excelso e adorável sacramento, digno de ser celebrado com os mais emocionantes cânticos de louvor, exaltado pelas mais íntimas fibras da alma, pelas mais ardentes homenagens. Dignos sois de ser recebido pelas almas mais puras. Glorioso memorial, deveríeis estar alojado no mais profundo dos corações, indelevelmente impresso nas almas, encerrado nas intimidades do espírito, honrado com a mais assídua e ardente piedade. Voltemo-nos sempre para este tão grande sacramento, a fim de nos lembrarmos a todo momento daquele do qual sabemos que ele é o perfeito memorial. Pois recordamos mais a pessoa cujos benefícios temos constantemente em vista, e não nos espantemos que tenha demorado 1200 anos, para que os fiéis católicos começássemos a celebrá-la. A cada nova geração de cristãos, Deus suscita coisas novas em sua igreja. Do mesmo modo, a cada santa missa de que participamos, Ele quer fazer coisas novas em nossa alma. Estejamos sempre atentos. Meu Senhor e meu Deus, que na solenidade de Corpus Christi revelaste a maravilha do teu amor, concedendo-nos o memorial perpétuo da paixão de teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos que, por sua presença sacramental, nos fortaleças na fé e no amor, permitindo-nos crescer na devoção e reverência a este sacramento sublime. Que, através da Eucaristia, possamos encontrar a graça e a inspiração para viver segundo a tua vontade, reparando as ofensas ao Santíssimo Sacramento com um coração contrito e amoroso. Que esta celebração nos ajude a recordar e a viver os mistérios da nossa redenção, fortalecendo-nos na busca constante da santidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém.